Vamos em Filipenses, capítulo 3, versículo 6, versículo 4. Amém, meu querido. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. Se você está na dúvida para achar Filipenses, depois de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Amém? Quem está na Bíblia física vai demorar um pouquinho mais do que quem está no aplicativo, né? Então eu vou esperar, enquanto a gente escuta os barulhos, os sons das Bíblias se movendo. Aleluia. Amém. Filipenses 3, 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vou repetir o versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quem escreveu essa carta aos Filipenses foi Paulo. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses para orientá-los, para adverti-los quanto aos falsos mestres, falsos profetas, quanto às falsas doutrinas, que neste momento queriam pregar que a salvação, para a salvação era necessário novamente, era necessário que voltassem, era necessário que realizassem a prática da circuncisão. Esse é o contexto que Paulo escreve isso aos Filipenses. Mas o que nós vamos nos ater aqui, depois nós vamos para o texto que realmente é naquele que nós vamos meditar hoje, é o fato que Paulo fala o seguinte: olha, ele foi circuncidado, ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Diz o seguinte: olha, segundo a lei de Moisés, eu era considerado um fariseu, eu seguia o que deveria seguir. Segundo o zelo, eu fui tão zeloso pela palavra, eu era tão zeloso pela lei, que eu perseguia quem parecia pregar algo contra a lei. E segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Entenda uma coisa, para Paulo aqui, está falando que segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível, é porque ele devia ter uma vida reta. Naquela época, para alguém falar que segundo a justiça que há na lei, era uma pessoa irrepreensível, precisava ter uma vida reta. Mas esse é o homem que tinha uma vida reta perante a lei, que pelo cuidado tão extremo com a lei, perseguia e participava de homicídios, de perseguição contra a igreja de Cristo. Esse é o homem. Quem é esse homem? Nós vamos ver e conversar sobre isso. Muitas pessoas acham que em Atos capítulo 9, nós vamos lá, Saulo passa a se chamar Paulo porque Jesus muda o nome dele. Primeiro que nós vamos entender que Jesus não mudou o nome de Saulo. Saulo era o nome dele judeu. Saulo, vindo da linhagem de Israel, hebreu, judeu, da tribo de Benjamim. Então o nome dele como judeu era Saulo. Ele nasce em Tarso. Tarso era uma província romana. Então o nome dele romano era Paulo.
Algumas pessoas acham que Deus mudou o nome dele. Ele era Saulo e era Paulo. Continuou sendo Saulo e continuou sendo Paulo. Mas então por que a gente vê em Romanos, nas cartas, ele se referindo a Paulo, como Paulo? Porque ele agora está escrevendo ao povo romano, está escrevendo aos gentios. Pastor, por que isso é importante? Porque muitas pessoas começam a falar e pensar, Deus tem que mudar o nome, Deus tem que mudar não sei o quê, Deus tem que mudar não sei o quê. Meus irmãos, até esse momento aqui, nós vamos lá agora ver em Atos, a criação de Saulo deu a ele tudo o que ele precisava até esse momento, para começar e para seguir o propósito que Deus tem na vida dele. Vou repetir para você entender. Saulo, ele foi criado, a partir dos 13 anos aproximadamente, ele vai ao Sinédrio, ele é criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Era alguém importante no Sinédrio, era alguém de muito reconhecimento e muito conhecimento. Em Atos 22, Paulo ele fala que ele era dessa linhagem, ele foi criado dentro do Sinédrio, aprendendo a lei com muito rigor e cuidado. Então a formação de Paulo, ele é judeu, ele nasceu numa província romana, então ele era cidadão romano, ele teve uma formação culta, uma formação diferenciada para acessar locais em que os discípulos não conseguiriam acessar por serem apenas judeus. Deus prepara Saulo desde o seu nascimento, mas em alguns momentos, esta preparação, o que Saulo está fazendo é perseguir a igreja. Deus prepara Saulo desde o seu nascimento, para que num determinado momento, Saulo tenha um encontro com Jesus, e ele passa agora a usar todas essas ferramentas que lhe foram dadas, para pregar o evangelho. Deixa eu dizer algo para você, nós vivemos muitas vezes preocupados com aquilo que ainda nós não temos e que nós precisamos ter, que nós queremos ter para servir ao Senhor. Ao passo que muitas das ferramentas necessárias para servi-lo já estão nas nossas mãos. O Senhor já nos deu. O que nós precisamos agora é colocar em prática, começar a servi-lo para Ele continuar nos entregando aquilo que Ele quer que a gente continue fazendo. Em uma das situações, Paulo estava preso, ia ser açoitado. Então quando ele vai ser açoitado, o que poderia acontecer com qualquer discípulo de Jesus, ele questiona, podem açoitar um cidadão romano? Então a guarda romana recua e fala assim, eu quero apelar a César. Por causa da sua cidadania romana, Paulo então ele é levado a pregar em Roma. Se fossem os discípulos ali, judeus apenas, teriam sido açoitados. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu resumo e nós vamos agora para Atos 9. Eu quero dizer que Deus escolheu um homem para fazer a diferença naquela geração. E Deus escolhe pessoas como eu e como você nesta tarde, nessa noite, para fazermos a diferença nessa geração. A grande questão é que nós não podemos ficar olhando por aquilo que nós ainda achamos que precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa mente acha que é necessário para eu servir ao Senhor, porque o que eu preciso para estar aqui hoje e começar a servir, Ele já entregou nas minhas mãos e nas suas mãos, em nome de Jesus. Nós precisamos parar de ficar olhando para aquilo que ainda nós não temos para servir. Nós precisamos parar de ficar olhando para aquilo que ainda nos falta para começarmos a servir. E decidirmos começar a servir com aquilo que Ele já entregou em nossas mãos, para que Ele possa continuar entregando cada vez mais. Nós muitas vezes paramos no tempo, esperando alguma coisa, esperando uma situação, achando que nós temos que esperar um dom, algo misterioso, miraculoso, para começar a servir ao Senhor. Ao passo que Ele já nos entregou o que nós precisamos para começar. Atos capítulo 9, e nós vamos então entender um pouquinho, é uma história muito conhecida, mas nós vamos meditar nela nessa noite. Atos capítulo 9, versículo 1. Muitas pessoas conhecem, muito já foi pregado, muitas pessoas já ouviram falar da conversão de Saulo. Conversão de Saulo a caminho de Damasco, Saulo a caminho de Damasco.
Mas eu creio que em nome de Jesus o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nessa noite, vai trazer respostas, vai trazer libertação, trazer cura, trazer restauração, para a honra e glória do nome dele. Acharei? Atos capítulo 9, versículo 1. Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E ainda no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia, vamos orar. Senhor Deus, Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós estamos aqui diante da tua presença, diante da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que eu seja apenas instrumento do Senhor nessa noite, Pai. Meu Deus, a tua igreja aqui, Pai, sedenta, meu Deus, para receber do Senhor a porção do Senhor, Deus. Espírito Santo, fala ao coração de cada um conforme convém, fala ao coração de cada um conforme a tua vontade. Traz resposta, traz cura, traz libertação, traz direção, Pai, em nome de Jesus. Traz entendimento da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, que nós possamos receber a porção diária nesta noite, Pai, e o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Que possamos, Deus, olhar para nós e vermos a bondade, a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado até aqui, Pai. E nós cremos que continuará conosco, Deus, em nome de Jesus. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, e que o seu nome seja exaltado, glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, vou contextualizar aqui brevemente. Quando nós vemos no capítulo 8, nós vemos Estevão sendo apedrejado, Estevão morrendo, e a Bíblia fala que Saulo consentia com a morte de Estevão. Algumas traduções ou alguns estudos falam que as pessoas jogavam as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Então ele estava acompanhando tudo o que acontecia, e pelo zelo e o cuidado dele em relação à lei,
possivelmente ele era um daqueles que estava à frente desse apedrejamento de Estevão. Para o Sinédrio, era bom demais. Para o Sinédrio, era maravilhoso ter alguém como Saulo. Alguém com sangue no olho, alguém que queria perseguir, alguém que queria zelar pela lei. Então Saulo, ele chega no Sinédrio, chega aos sacerdotes e fala: olha, me dê cartas, que eu vou para Damasco. Porque não está bastando para mim perseguir cristãos só aqui. Eu quero ir lá em Damasco. Damasco, uma cidade capital da Síria. Damasco, uma cidade em que, por causa do exílio, por causa da perseguição em Jerusalém, já estava se constituindo províncias judaicas. O Senhor Jesus já estava sendo proclamado, já estava sendo pregado, já estava sendo adorado em Damasco, por causa da perseguição que acontece nos capítulos 2, 3 e 4 de Atos. Então, uma expansão do Evangelho. A perseguição que o tempo inteiro tentou parar a igreja, ela só fazia a igreja crescer cada vez mais. A perseguição que o tempo inteiro tentou impedir o povo de Deus de se expandir, de crescer, ela só impulsionava o crescimento do povo de Deus. Perseguição para o cristão, meu irmão, é impulso para nós chegarmos e alcançarmos e crescermos. Pastor, eu estou sendo perseguido, meu irmão. Estão te dando impulso para você crescer. Pastor, estão me perseguindo no trabalho. Não se preocupe, isso significa crescimento na sua vida. Pastor, estão me perseguindo na minha família. Isso é crescimento na sua vida, em nome de Jesus. Perseguição nunca impediu a igreja de crescer, e não vai ser hoje. Saulo só está indo a Damasco perseguir cristãos lá, porque o evangelho saiu de Jerusalém e chegou até Damasco. Muitas vezes nós tememos perseguições, natural do ser humano, mas olhe para cada perseguição como uma oportunidade de crescimento na sua vida. E nós vamos chegar ao final desse texto e nós veremos que essas perseguições não vão te alcançar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então, Saulo, ele chega até o Sinédrio e pede as cartas, então ele vai. Só que ele era tão obcecado naquilo que ele estava fazendo, tão cego pelo zelo que ele tinha na lei, que a Bíblia fala que ele respirava ameaças e morte. Ainda respirando ameaças e morte. E isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Porque quando nós falamos sobre fulano respira algo, o que nós queremos dizer? Que aquilo faz tão parte da vida dela, que é como se fosse o ar que ela respirava. Fulano respira o trabalho. Qual que é o entendimento que você tem? Que fulano só vive o trabalho. Ele estava tão cego no que ele acreditava ser o certo, que ele respirava, ele vivia ameaças e morte. Ele estava tão cego em querer ser irrepreensível na justiça da lei, que ele não percebia o quanto ele estava indo contra a lei. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, mas estão tão cegas naquilo que elas acreditam, que elas não conseguem perceber que elas estão respirando ameaças e morte. Que ao invés de trazer, repulsam. Ao invés de agregar, afastam, separam. Ao invés de amar, odeiam. Porque estão cegas naquilo que elas mesmas acreditam. E como é difícil uma pessoa parar de acreditar nas mentiras que se tornaram verdades para ela. Como é difícil a pessoa parar de acreditar nas mentiras que estão ao entorno dela, ou que ela está vivendo, mentiras que com o tempo foram se tornando verdades. Mentiras como, eu não consigo viver sem o álcool, eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem prostituição, eu não consigo viver sem não sei o quê. São mentiras que vão sendo colocadas na cabeça dessa pessoa, que ela começa a acreditar como se isso fosse uma verdade.
ainda na questão do respirar, o que veio? O Espírito Santo trouxe no meu coração. Você só respira, meu irmão, o ar do ambiente em que você está. Você só respira o ar do ambiente em que você está. Vou dar um exemplo prático e vocês vão entender. Durante muito tempo eu não conseguia ir na academia malhar, treinar. Aí eu só passava na academia. Passava e ficava lá 2 minutinhos parado, só assim, ó. Aí meus colegas brincavam: o que você está fazendo? Eu estou respirando esse ar aqui para ver se eu cresço e emagreço. Não dava certo. Não emagreci nem cresci só de respirar o ar. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estava naquele ambiente, e isso significava respirar aquele ar. Saulo estava em um ambiente em que o que ele vivia era perseguição, era querer perseguir os cristãos, e era isso que ele respirava. O ambiente em que nós estamos determina o ar que nós respiramos. Toma cuidado com os ambientes que você frequenta. Toma cuidado com os ambientes que você vai. Toma cuidado com os lugares que você anda. Porque inevitavelmente você vai respirar os ares disponíveis nesse ambiente. Isso vai te influenciar. Pastor, mas eu estou indo para poder pregar, estou indo para fazer diferença, meu irmão. Então, antes disso, antes de ir, tenha certeza no seu coração o propósito da sua ida. Porque muitas pessoas também se escondem, mentem para si mesmas, falando que estão indo com um propósito, mas estão indo para poder reviver as coisas que viviam antes de entregar a vida para Jesus. Então Saulo pede cartas para o Sinédrio, para os sacerdotes, e ele vai. Essas cartas autorizavam Saulo a chegar em Damasco, uma região que não era de Jerusalém, com autoridade. Ele chegaria ali com autoridade e falaria assim: olha, eu vim aqui, eu tenho as cartas, eu vou nas sinagogas, eu vou prender, eu vou levar preso quem estiver pregando, quem estiver falando, quem estiver anunciando os que forem dessa seita, Jesus. Só que no meio do caminho, e isso para mim foi muito forte, perto de Damasco, no meio do caminho, quando Saulo estava chegando perto de Damasco, ele estava quase chegando, então uma luz vem, o cerca e ele cai por terra. Então ele pergunta: quem és? A voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava indo em Damasco perseguir os discípulos, os cristãos. Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem nos persegue não está perseguindo a nós, meus irmãos, está perseguindo ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Quem te persegue não está perseguindo a você, está perseguindo ao próprio Jesus. Quem está tentando contra a sua vida, não está tentando contra a sua vida em si, está tentando contra o próprio Jesus. Você crê nisso? Eu posso ouvir um amém? Por quê? Porque atentar contra a sua vida, contra a minha vida, é fácil. Somos carnais, somos falhos, somos pecadores, somos mortais. Agora, tentar contra Jesus, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, aquele que tem poder sobre todas as coisas, meu irmão, quem tentar contra nós está fadado ao fracasso, porque é nele que nós estamos guardados, é nele que você está guardado, é nele que você está protegido, é debaixo das asas dele que você está. Jesus fala com ele: por que me persegues? E Saulo responde: quem és, Senhor? Então Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu vou te explicar o que significa essa passagem. O que significa Jesus falar isso para ele? Saulo sai de Damasco com um propósito. Saulo sai de Damasco com cartas e com autoridade.
Saulo sai de Damasco como alguém importante, como alguém que vai chegar em Damasco, sai de Jerusalém, sai de Jerusalém como alguém importante, alguém que vai chegar em Damasco e vai botar o terror. Só que no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala com ele: Saulo, duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é quando aquela pessoa, ela é teimosa, ela é obstinada, ela fica quebrando a cabeça. Aquela pessoa, a Bíblia trata o povo de Israel como aquele povo de dura cerviz, aquele povo teimoso. Saulo, recalcitrar é aquela pessoa teimosa que põe algo na cabeça e vai quebrando a cabeça, e teimosa. E o aguilhão, meus irmãos, quem sabe o que é o aguilhão? Só quem conhece o que é agricultor. Aguilhão, antigamente, ou ainda hoje, mas muito menos, o agricultor, ele subia naqueles carros de boi, colocava os bois lá na frente, aí tinha um pedaço de ferro ou madeira, que ele ia na mão dele, e lá na ponta um gancho de ferro. Para que isso? Ele está lá arando a terra, e toda vez que o boi tentava sair do caminho, ele dava uma alfinetada no boi, o boi voltar pelo caminho. Toda vez que ele tentasse sair do caminho, o agricultor batia o ferro pontiagudo no boi, o boi voltar para o caminho. Eu não preciso dizer que isso causava dor ao boi. Preciso? Não preciso. O que o Senhor está falando? Saulo, é doloroso para ti querer continuar caminhando longe da minha presença. Saulo, é doloroso para você continuar caminhando fora do meu propósito. Saulo, continuar querendo fazer a tua vontade, não a minha, vai continuar significando dor para você. Saulo, é duro, é doído, é sofrimento para você continuar sendo teimoso e indo contra o aguilhão. Porque eu estou aqui com o aguilhão para te trazer no centro da minha vontade. Jesus está falando isso para Saulo. Saulo, cada vez que você tentar continuar saindo da minha presença, vai ser doloroso, vai doer, mas eu vou te trazer de volta. Saulo, cada vez que você tentar se afastar do caminho que eu tenho para você, vai doer, você vai sofrer, vai sentir a alfinetada de cá, vai sentir a fincada de cá, mas você vai voltar para o caminho que eu tenho para você. Meus irmãos, isso para nós hoje. Quantas vezes somos obstinados, somos cegos naquilo que nós acreditamos, quantas vezes somos teimosos naquilo que nós queremos. E o que isso resulta na nossa vida? Sofrimento atrás de sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento. E o Senhor dizendo a Saulo, duro és para ti continuar teimoso, indo contra o meu propósito na sua vida. O que resultou para Saulo? Cegueira. Ficou atônito e temendo, ou tremendo. 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. O Senhor, Saulo sai com o propósito de Jerusalém, mas no meio do caminho ele escuta Jesus falar com ele: se você continuar querendo viver a sua vida do seu jeito, o que você vai ter é mais sofrimento, mais dor, mais tristeza. Meus irmãos, eu não estou dizendo para você que com o Senhor não temos sofrimento. Com Jesus não tem momentos de tristeza. Tem sim. Com Jesus também tem hora que nós sofremos, sim. Com Jesus tem hora que o nosso coração aperta e vem angústia, sim. Mas quando nós estamos no caminho com Jesus, nós sabemos que podemos olhar para o alto e o nosso socorro vem. Nós sabemos que o socorro bem presente na hora da tribulação. Nós sabemos que nós temos isso. Nós sabemos que nos momentos em que nós estamos tão tristes, sofrendo tanto, que nós não conseguimos nem orar, que o Espírito Santo intercede por nós. Nós sabemos que nós temos esse cuidado de Deus. Mas quando eu estou o tempo inteiro querendo sair da presença dEle, ou querendo andar pelas minhas próprias pernas, os meus próprios caminhos, eu estou atraindo sofrimento para a minha vida. Jesus fala: duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele, tremendo e atônito, ele fala assim: Senhor, o que queres que faça? Levanta-te
entra na cidade, e lá te será o que te convém fazer. O Senhor respondeu a ele. Meu irmão, Saulo tinha perseguido, tinha mandado prender, consentiu na morte de Estevão. Saulo tinha feito muitas coisas erradas, que na cabeça dele pareciam ser certas. Mas nesse momento, quando Jesus fala com ele, ele reconhece o que está acontecendo. Ele não começa a trazer justificativa. Senhor, eu fiz isso porque me ensinaram. Senhor, eu fiz isso foi porque eu fui formado. Senhor, eu fiz isso foi porque Gamaliel me ensinou a fazer assim. Senhor, eu fiz isso porque eu cresci no Sinédrio, e o Sinédrio me ensinava que eu tinha que perseguir. Ele não começou a ficar justificando as suas atitudes. Ele não começou a terceirizar as suas responsabilidades ou culpas. Ele fez o que ele nos disse lá em Filipenses 3, 4, 5, 6. Ele reputa que o que antes era ganho se tornou perda. Ele pergunta: Senhor, o que queres que te faça? Senhor, o que queres que te faça? Meu irmão, quando você estiver errado, quando você ouvir Deus falando com você para te corrigir, quando nós formos exortados pelo Senhor numa mensagem, numa leitura, numa visão, por alguém, meus irmãos, não adianta nós ficarmos querendo justificar. Saulo não fica querendo justificar como se ele tivesse certo. Ele fala: Senhor, o que queres que te faça? É a mesma coisa assim: Senhor, errei, fiz tudo errado, o que quer que te faça? Estou aqui, disponível agora, o que o Senhor quer que eu faça? Ele mesmo já estava fazendo o seguinte: Senhor, o que passou, passou. O que o Senhor quer que eu faça? Ele começa a viver uma vida nova. E quando nós vemos Paulo, ele traz à tona as coisas que ele viveu, mas para lembrar que ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não fica carregando o peso das decisões erradas que ele fez antes de se converter e entregar a vida para Jesus. Ele não traz aquilo como um fardo na vida dele. Ele traz o que para mim era ganho, eu reputei como perda. Ponto. Abra a Bíblia de vocês em Filipenses novamente, por favor. Filipenses 3. Agora nós vamos seguir a partir do 7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E na verdade, também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Vamos lá, versículo 14, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Saulo escuta Jesus falar: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que queres que te faça? Ele reconhece. Ele fala assim: eis que Jesus é o Todo-Poderoso. Eis que
eu estava cego nas minhas verdades que eram mentiras. Eis que eu estava indo teimoso, eu estava indo obstinado, eu estava indo cego naquilo que eu acreditava. E eis que verdadeiramente Jesus é o Senhor dos senhores. O que queres que te faça? Ele esquece das coisas que para trás ficam e decide prosseguir rumo ao alvo. Ele esquece. Porque, meus irmãos, pensem comigo. Na sequência agora, voltemos para Atos. Atos 9. Volta lá. Atos 9, agora versículo 8. Achou aí? Amém. Prometo que agora, depois de Atos, é só Romanos. Atos 9, 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Olha só, na mesma história, no mesmo enredo, no mesmo contexto, Jesus fala com o perseguidor da igreja, e Jesus fala com o discípulo Ananias. No mesmo enredo, Jesus fala com aquele que nós reputaríamos hoje como sendo digno de condenação e morte, que perseguia, que mandava prender, que mandava matar pessoas inocentes. E ele fala com um discípulo, Ananias. Para o Senhor, para Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, meus irmãos. Tem muitas pessoas que se sentem as maiores pecadoras do mundo e acham que por isso Jesus não vai falar com elas, que por isso elas acham que não são dignas, por isso elas acham que elas merecem condenação, e o diabo vai trazendo coisas na mente delas. Meus irmãos, Jesus fala com Saulo, perseguidor, e fala com o discípulo Ananias. Agora, o que eu preciso entender? Que tem uma diferença aí. Neste momento, Saulo era o perseguidor, ele não conhecia a voz de Jesus. Ananias era o discípulo, ele conhecia a voz de Jesus. Pastor, como que eu sei? Quando Jesus fala com Saulo, ele pergunta: quem é, Senhor? E quando fala com Ananias, ele responde: eis-me aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ouvir e vai discernir nitidamente Jesus falando aos seus ouvidos, através de sonhos, através de visões, através de direcionamentos de pessoas. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai confundir a voz do Senhor na sua vida, você não vai confundir a voz de Deus na sua vida, você não vai confundir a voz do Espírito Santo na sua vida, você não vai ficar perdido, você vai discernir o Espírito Santo falando com você, te dando direção, te mostrando os caminhos em que você deve andar, em nome do Senhor Jesus. Ananias discernia a voz do Senhor. Ananias não pergunta: quem é? Ele fala: eis-me aqui. Eis-me aqui. Então Jesus fala com ele para ele levantar e ir até a rua chamada direita, porque lá havia um homem, Saulo de Tarso, e era para orar por ele. Então Ananias fala: Senhor, de muitos ouvi que ele está aqui com autorização do Sinédrio para prender os que te seguem, os que pregam o teu nome. Nós lemos: Saulo estava perto de Damasco. Ananias sabia que Saulo estava indo lá para prender, perseguir os cristãos. Ananias ouviu e isso estava sendo comunicado. Imagina os cristãos, meus irmãos. Saulo está chegando, Saulo está perto, a perseguição está chegando, Saulo está perto. Imagina o burburinho que isso ocorreu nos locais em que eles se reuniam, nas sinagogas, nas casas. O perseguidor,
O grande Saulo, ele está perto. Ele está chegando. Ele vem nos perseguir. Isso deve ter mexido tanto com eles, ao ponto de Ananias falar: Senhor, de muitos ouvi que ele está aqui para perseguir os que te seguem. Ananias questiona a Jesus. Ele está aqui para nos perseguir, Senhor. O Senhor quer que eu vá até ele? A perseguição chegou perto, mas não alcançou. Ele estava perto para perseguir, mas ele não chegou para perseguir. Vou repetir: estão te perseguindo, está chegando perto, mas não vai te alcançar em nome de Jesus. Estão querendo impedir você de crescer, você de avançar, está chegando perto, mas não vai alcançar em nome do Senhor Jesus. Saulo chega, as cartas não. As cartas eram autoridade para prender. Saulo chegou um homem transformado. Então aqueles que estão, declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, aqueles que estão se levantando contra você para te amaldiçoar, eles chegarão até você para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu. Aquele que saiu de Jerusalém, obstinado, decidido a perseguir cristãos em Damasco, no meio do caminho, Jesus fala com ele, ele tem encontro com Jesus, e agora ele chega para abençoar aqueles que ele iria perseguir. É assim nas nossas vidas. Muitos se levantam contra nós, mas antes de chegar a nós, Deus transforma essas maldições em bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, quando Saulo questiona a Jesus sobre a perseguição, essa perseguição que chegou perto, Ananias não sabia ainda do encontro que Saulo teve com Jesus. Então Jesus fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meu irmão, isso aqui para mim é lindo. Eu já falei isso aqui uma vez e vou falar novamente. Isso aqui para mim é lindo. Isso é o propósito da igreja. Jesus fala com o pecador. Jesus fala com o discípulo. Jesus se revela ao pecador para gerar conversão. Jesus fala com o discípulo para dar a ele uma direção, uma missão, um propósito. Então, quando o discípulo começa a questionar, a falar: olha, eu tenho ouvido falar que ele persegue. Estão dizendo que ele vem aqui para perseguir. Ao invés de, no primeiro momento, o discípulo ouvir a voz do Senhor, ele ouve o que está ao seu redor. Toma cuidado com as vozes que você escuta. De muitos ouvir. Ananias estava ouvindo o que as pessoas falavam. Mas quando ele decide ouvir a voz de Deus novamente, ele se coloca então à disposição em ir. E Jesus fala com ele: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome entre os reis, os gentios e os filhos de Israel. Meu irmão, muito forte. Jesus não fala para Ananias: vai porque você é o meu discípulo amado. Vai porque você é um discípulo. Vai porque você me serve. Vai porque você ora. Vai porque você... Não, fala: vai porque ele é um vaso escolhido. Vai porque eu tenho um propósito para cumprir na vida dele. Vai porque ele vai levar o meu nome aos reis, aos gentios e aos filhos de Israel. Esse é o propósito da igreja. Nós não vamos porque nós estamos aqui. Nós não somos chamados aí porque nós estamos orando. Nós não somos chamados aí porque nós estamos louvando. Nós não somos chamados aí porque nós lemos. Nós somos chamados aí porque lá tem alguém que o Senhor escolheu para, como vaso dele, um pecador, para se arrepender, para entregar a vida para Jesus. Por isso nos reunimos como igreja. Não é para virmos todo domingo aqui, louvarmos somente, orarmos somente, lermos a Bíblia somente. Não. É para que como igreja juntos possamos alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Como igreja juntos
Nós vamos ir àqueles vasos escolhidos, mas que ainda estão longe da presença do Senhor. Como igreja juntos, nós vamos àqueles que ainda não conhecem ao Senhor, aqueles que ainda perseguem a igreja, aqueles que ainda estão perdidos, porque eles são vasos escolhidos para o Senhor. Nós vamos, somos chamados, o Senhor fala conosco, não é porque nós estamos aqui todo domingo orando, não, meus irmãos. Não é porque somos mais santos do que eles, não. É porque nós entendemos, nós reconhecemos a voz do Senhor, e então Ele nos dá um propósito, nos dá uma missão. Qual a missão? De ir pregar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem, aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Agora, aos nossos olhos, Ananias e Saulo, Ananias, melhor do que Saulo, discípulo, serve. Saulo, perseguidor, aos nossos olhos, hoje, Ananias só orou. Saulo viajou, fez viagens missionárias, escreveu cartas. Aos nossos olhos, a gente sempre quer ponderar quem é melhor, quem é pior, quem fez mais, quem fez menos. Mas um discípulo ouve a voz de Deus, e decide orar por um pecador. Porque a igreja, o servir, o propósito não para em si, não para em mim, não para em você, não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa daqueles que ainda precisam ser alcançados. Vou repetir para você entender, não é por causa de mim, não é por causa de você, é por aqueles que ainda precisam ser alcançados. Não pode parar em nós. Não pode parar em nós. A Bíblia não relata mais sobre Ananias. Quem fala sobre Ananias lá na frente é Paulo comentando e falando da conversão dele. E o que Ananias fez? Orou por Paulo. Ananias não fez nenhuma viagem, Ananias não escreveu nenhuma carta, Ananias orou por Paulo, para que o evangelho não parasse nele. Eu falei isso e vou repetir hoje. Muitas pessoas menosprezam o ministério infantil. Muitas igrejas menosprezam o ministério infantil, acham que o ministério infantil é um local para as crianças ficarem, para não atrapalhar o culto. Mas quantos Paulos, quantos Joãos, quantos Pedros, quantos Mateus vão sair dessas linhas, meus irmãos? Quantas pessoas estão pregando o evangelho hoje, que a vida delas começaram numa salinha de ministério infantil? Pessoas que estão ali ministrando e orando pela vida dessas crianças. Muitas professoras de salinha, muitos pastores não vão viajar fora do seu estado, mas oraram por pessoas que foram para outras nações. Se fôssemos olhar, o profeta Samuel chega para ungir o próximo rei de Israel. Aí Jessé traz seus filhos. Aí vem lá Eliabe, alto, forte. Aí o profeta pensa, é ele. E o Senhor fala, não é. Eu não vejo como os homens veem. Se hoje você se acha pequeno, se hoje você acha que você faz é muito pouco, se hoje você pensa que você poderia fazer mais, meu irmão, coloca algo no seu coração. O Senhor te chamou para cumprir um propósito. Tenha certeza naquilo que Ele te chamou. Se é grande, se é pequeno, se é pouco, se é muito, é o Senhor com você. Quantas pessoas se frustrariam se tivesse na posição de Ananias? Pô, Senhor, sério? Por que você não manda eu escrever as cartas? Porque eu não faço as viagens missionárias? Mas o Senhor chamou Ananias para orar por aquele que iria fazer as viagens, escrever as cartas. Muitos de nós chegaremos a um determinado nível, mas os nossos filhos carnais e espirituais irão mais do que nós fomos. E glória a Deus por isso. E filhos espirituais também, porque quando nós falamos filhos carnais, todo mundo se alegra. O meu filho vai, mas os seus filhos espirituais também. As pessoas que você vai acompanhar, as pessoas que vão conhecer o evangelho através da sua vida. Essas pessoas vão mais do que nós fomos, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos chamou para algo. Eu não posso ficar
querendo o propósito do outro. Meus irmãos, o Senhor fala assim para Ananias: Ananias, ele para mim é um vaso escolhido para pregar nos reis, gentios, reis e filhos de Israel. Ananias podia pensar assim: Senhor, ele está vindo de Jerusalém para cá, eu já estou aqui, ele vai pregar para os gentios. Aqui nós temos vários gentios, que eu estou em Damasco, capital da Síria. Aqui tem reis e aqui tem filhos de Israel. Senhor, ele vai abrir uma igreja aqui para competir comigo? Senhor, você está enviando alguém que está me falando para eu ir orar por ele, e ele vai vir aqui competir comigo? Nos dias de hoje, muitos enxergariam Saulo como um adversário, como alguém que está competindo. Mas o que Ananias faz? Quando chega, fala assim: irmão Saulo, irmão Saulo, irmão Saulo, porque para servir a Cristo não tem competição não. Para servir a Cristo, quanto mais igreja, melhor sim. Igrejas que servem a Cristo, que pregam a palavra. Para servir a Cristo, quanto mais pessoas convertidas, melhor sim. Nós não competimos um com outros, meus irmãos, nós caminhamos juntos num propósito. Eu não posso estar aqui competindo para saber se eu prego mais ou menos que o pastor Eduardo. Eu não posso estar aqui vendo um diácono ou outro se competindo para saber quem serve mais. Nós não podemos estar aqui como igreja competindo com outras igrejas para saber se nós fazemos mais ou fazemos menos. E se o Senhor nos chamou para sermos Ananias? Glória a Deus por isso. Mas se Ele nos chamou para sermos Paulo, glória a Deus por isso. Saulo estava perto de Damasco. Ele estava perto. Ele não cumpriu o propósito que estava no coração dele. Ele estava perto. Muitas pessoas acham que estar perto é suficiente. Muitas pessoas acham que estar perto resolve. Saulo estava perto de cumprir o seu objetivo. Na cabeça dele, irrepreensível na justiça da lei. Mas o Senhor fala: duro és para ti ser teimoso e ir contra os aguilhões. A grande questão, meus irmãos, com Jesus, estar perto é a mesma coisa que estar longe. Ou eu estou no centro da vontade dele, ou eu estou longe dele. Está perto, Ele está perto de nós. Perto está o Senhor. Mas nós só tem um lugar que serve a gente. Só tem um lugar para nós estarmos: no centro da vontade dele, no caminho que Ele escolheu para mim e para você. Porque se eu resolver sair, se eu decidir me afastar, se eu resolver desistir, eu estarei recalcitrando contra o aguilhão, e não tem algo diferente a não ser dor, sofrimento. Caminhando para encerrar, Ananias foi, impôs as mãos sobre ele e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. O homem orgulhoso, o homem soberbo, o homem cheio de si, o homem que mandava soltar e mandava prender, o homem que tinha autoridade e circulava nos meios mais importantes daquela época, no círculo social religioso mais importante na época. Ele sai de Jerusalém com toda a sua autoridade, com toda a sua pompa, com toda a sua teimosia, com todo o seu orgulho, com toda a sua soberba, e no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus, e ele chega em Damasco, dependente, sendo guiado, cego, com seus servos o conduzindo pela mão. E quando ele pergunta: Senhor, o que queres que te faça? O Senhor fala: levanta, vai, porque lá eu te mostro o que você vai fazer.
e ainda sem saber o que lhe espera lá em Damasco. A grande pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias é: eu quero ter o controle da minha vida nas suas mãos, nas minhas mãos, ou eu estou disposto a entregar nas mãos do Senhor? Saulo, ele poderia ter um encontro com Jesus, mas ele precisava entender o que era depender totalmente do Senhor. Saulo, ele podia ter um encontro com Jesus, mas ele precisava aprender o que é viver realmente na dependência do Senhor Jesus. Ele precisava que os olhos físicos fossem tirados, para que ele pudesse enxergar com os olhos espirituais. Ele precisava ser guiado pelos seus servos, para entender o que é depender dos outros. Ele precisava passar por toda essa transformação, por essa luta, por essa dificuldade, para chegar em Damasco, entendendo o que significava depender totalmente do Senhor. E o Senhor nos traz aqui nessa noite para nos instruir a depender totalmente dEle, a entender que nós precisamos caminhar na vontade dEle, a entender que as perseguições que nós sofremos, que nós vivemos, ou que tentam chegar até nós, elas não vão nos alcançar, e ainda assim, quando alcançar, vai nos levar ao crescimento, para a honra e glória do nome dEle. Para entender que nós começamos o ano agora, estamos no primeiro mês do ano, o que nós temos planejado no nosso coração está alinhado com a vontade de Deus para as nossas vidas. Saulo sai com um propósito, mas no meio do caminho ele é alinhado ao propósito de Deus na vida dele, mas para isso acontecer houve dor. Nós começamos o ano agora, os planos que você fez, aquilo que você projetou para esse ano, está alinhado com o que Deus quer para a sua vida? Você tem colocado os seus planos diante de Deus? Você tem buscado ao Senhor colocar diante dEle os seus sonhos, os seus projetos, e pedindo para que cumpra na sua vida as vontades dEle? Ou você sai de Jerusalém como Saulo saiu, você começa o ano como muitos começam, obstinados a fazer aquilo que vocês entendem que é certo, cego naquilo que vocês querem, cego naquilo que vocês entenderam que é o que vocês querem, achando que é o que Deus quer para vocês, que é o que Deus quer para nós. Quantas vezes nós oramos e pedimos: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida? Essa transformação começa na vida de Saulo. Então o Senhor fala a Ananias: olha, vai, porque ele é um vaso escolhido, e fala com ele assim: eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor fala para Ananias: eu vou lhe mostrar, vou mostrar para Saulo o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ananias talvez não estivesse preparado para sofrer tudo que Paulo sofreu. Ananias não tinha bagagem espiritual, teológica talvez, para poder enfrentar tudo aquilo que Paulo estava para enfrentar. Mas Ananias foi chamado para cumprir um propósito. E no reino de Deus, meus irmãos, não tem propósito pequeno, é um propósito grande. Coloca isso no seu coração. Se o que o Senhor te chamou para fazer, você acha que é pequeno, começa a fazer, começa a servir. Começa, se dispõe. Senhor, o que queres que te faça? O pecador fala: Senhor, o que queres que eu te faça? E o discípulo fala: Senhor, eis-me aqui. E o que nós falamos? Senhor, hoje não. Senhor, estou ocupado. Senhor, tem muita coisa para fazer. Senhor, e sempre colocando desculpa. Romanos, capítulo 8. Versículo 18, a gente encerra. O Senhor fala a Ananias: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido.
Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, depois você lê o capítulo 8 todo, ele fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar, em algumas traduções não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou repetir: porque tenho por certo, pode dizer, para mim é certo. Paulo fala assim: para mim é certo, não tenho dúvida, não tem questionamento, eu não acho, é certo que as aflições desse tempo, que as lutas desse tempo, que as tribulações desse tempo não podem se comparar, não serão comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós, a glória que em nós há de ser revelada. Então é o seguinte: o sofrimento que eu estou passando, a luta que eu estou passando, não se compara. Não se compara. Pastor, está difícil, mas não se compara. Pastor, está doído, não se compara. Pastor, eu vejo a morte de perto, mas ela não vai chegar porque não se compara. Pastor, eu não vejo solução, não vejo libertação, não vejo mudança, mas não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Pastor, como assim? Porque o que você está passando hoje, meu irmão, é para glorificar o nome do Senhor, e você vai cantar o hino da vitória. Por quê? Porque o nome dele será glorificado com a sua conquista, porque a tribulação, a aflição no tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Coloca isso no seu coração, toma posse disso em nome de Jesus. O Senhor disse a Ananias: Ananias, eu lhe mostrarei, eu vou mostrar a Saulo o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então nós vemos a história de Paulo, muito sofrimento, naufrágio, picada, espinho, perseguição, mas ele fala: a aflição do tempo presente, a aflição que nós estamos passando, não se compara com a glória que em nós. Entenda isso. Paulo podia falar assim: com a glória que há de ser revelada. Com a glória que em nós. Ele está dizendo que nós faremos parte da revelação dessa glória. Nós faremos parte dessa revelação. Nós faremos parte disso. Se ele falar que nós faremos parte, quer dizer que nós iremos vencer. Vou repetir: se ele fala que nós faremos parte da revelação dessa glória, que nós iremos vencer. Você vai vencer em nome de Jesus. Você já venceu em nome de Jesus. E essa glória que há de ser revelada, ela vai passar pela sua vida sim, em nome do Senhor Jesus. Vai passar pela sua casa em nome do Senhor Jesus. Vai passar pelos seus familiares em nome do Senhor Jesus. Essa glória a ser revelada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca de pé. Coloca de pé. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. O homem pecador, o encontro com o Senhor Jesus, e então ele tem a vida dele transformada. Obstinado, teimoso a querer fazer a sua vontade naquilo que ele acreditava. Teimoso, indo contra o que Deus tinha para a vida dele. Mas um encontro, em um momento, ele reconhece quem era Jesus na vida dele. Ele sai com um propósito de Jerusalém, e ele chega a Damasco com outro propósito. Ele sai de Jerusalém como um perseguidor, e chega em Damasco como um pregador da palavra. Ele sai de Jerusalém como alguém soberbo e orgulho, totalmente autossuficiente, e chega em Damasco alguém independente, mas humilde, disposto a ouvir e servir a voz do Senhor Jesus. Ele sai de Jerusalém como alguém que achava que o que estava fazendo estava certo, mas ainda não caminhava com Jesus.
e chega em Damasco alguém guiado, esperando as novas instruções do Senhor Jesus. Perto de Damasco ele fica cego, fisicamente, mas através da oração de um justo, ele recupera a visão, escamas caem dos seus olhos, e ele passa a enxergar aquilo que Deus quer mostrar a ele. Em nome de Jesus. E nessa noite, meus irmãos, nós oramos como igreja, para que escamas venham cair, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, para que nós deixemos de andar obstinados naquilo que nós queremos, que nós julgamos certo, e possamos andar segundo a vontade do Senhor nas nossas vidas, para que nós deixamos de recalcitrar contra os aguilhões do Senhor, para que nós deixamos de sermos teimosos naquilo que nós queremos e ficamos batendo cabeça contra a vontade do Senhor, em nome de Jesus, para que nós não venhamos temer perseguição, para que nós não venhamos temer aqueles que tentam contra as nossas vidas, para que nós possamos confiar e crer, ter a certeza que o Senhor Jesus está conosco, em nome de Jesus.